terceira parte do nosso estudo, nós vamos falar agora sobre uma outra perícope desse capítulo 14. Vamos falar agora de Marcos 14, versículos 22 e 26. Marcos 14, versículos 22 a 26. É o relato da instituição da Eucaristia. Esse relato de Marcos 14, 22 a 26 tem paralelos em Mateus e Lucas. É um dos casos que nós chamamos na tradição sinótica de tripla ou tríplice atestação, porque o texto não aparece só em Marcos, mas encontra seus paralelos também nos outros sinóticos. O Evangelho de João não traz um relato da instituição da Eucaristia, mas apresenta o gesto de Jesus que na última ceia lavou os pés dos seus discípulos. Então nós não temos um paralelo desse relato da instituição em João. Mas em contrapartida, em João 6, nós encontramos uma grande catequese sobre a Eucaristia no discurso onde Jesus se apresenta como o pão da vida. Então ali a gente tem uma grande catequese de Jesus sobre a Eucaristia. Nós encontramos um relato da instituição, que é considerado o mais antigo de todos, em Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ali da década de 50, do primeiro século do cristianismo. Então, alguns colocam a 1 Coríntios anos 55, 56. Então, ali em 1 Coríntios 11, versículos 23 a 25, nós temos um relato da instituição da Eucaristia, considerado o mais antigo, tendo em vista o fato de alguns colocarem o Evangelho de Marcos, pelo menos na sua forma final, alguns um pouco antes do ano 70, outros logo depois do ano 70. Vamos ver os textos em paralelo de Marcos e Mateus, depois Marcos e Lucas, depois Marcos e Paulo, para vermos como que os textos concordam nos seus aspectos fundamentais. O relato de Marcos diz o seguinte: enquanto comiam, ele tomou um pão, abençoou, partiu e distribuiu-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice, dando graças. Aqui aparece o verbo eucaristel, que vai aparecer nos outros relatos todos da instituição, onde Eucaristia, ação de graças, e dando graças, deu-lhes e todos dele beberam, e disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós vemos que o texto de Mateus concorda quase na sua totalidade com o Evangelho de Marcos. É claro que há alguns elementos um pouco diferentes, mas fundamentalmente os textos concordam entre si. Quando Jesus diz: tomai e comei, isto é o meu corpo, depois no uso do verbo eucaristel, depois, bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E no final do relato, a menção de terem cantado o hino, o Halel, os salmos que compunham a refeição pascal, e saem para o Monte das Oliveiras. O relato de Lucas é mais extenso e apresenta diferenças com relação ao relato de Mateus e de Marcos. Utiliza-se o mesmo verbo, o verbo eucaristessas, falando do verbo eucaristel, na sua forma, no auristo eucaristessas, logo no início da narrativa, falando do cálice que ele toma, sobre o qual ele dá graças e manda que os discípulos repartam entre eles. Depois, a menção do pão partido e distribuído: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E depois, com o cálice, Jesus também toma o cálice, vai dizer: este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Lucas concorda mais com o relato de Paulo. Paulo também faz essa referência à nova aliança. Tanto em Mateus quanto em Marcos, a gente encontra a expressão: isto é o meu sangue, o sangue da aliança. Lucas concorda com Paulo, que diz: este cálice é a nova aliança. Aqui o relato mais antigo de Paulo, 1 Coríntios 11, 23, 25, que ainda que a carta seja do ano 56, fica explícito que Paulo recebe essa tradição de quem vem antes dele, quando ele diz logo no início da perícope: com efeito, eu mesmo recebi do Senhor aquilo que eu vos transmiti. Aqui em Paulo, esse é um texto importante, porque deixa claro para nós o conceito de tradição. Antes que surgissem os textos redigidos do Novo Testamento, o que nós temos é a tradição apostólica, aquilo que os apóstolos receberam do próprio Senhor e transmitiram adiante, pregando e anunciando a boa nova da salvação, iluminados que foram pelos acontecimentos gloriosos de Cristo e pela vinda do Espírito em Pentecostes.
Então, aqui Paulo usa o verbo paradidome. Naquilo que eu recebi, eu vos transmiti, é o verbo paradidome, onde vem a palavra paradosis, que traduzida para o latim deu traditio, dom de tradição. Então, a tradição é exatamente isso, que os apóstolos receberam do Cristo e passaram adiante, e que foi conservado na igreja. E Paulo aqui mostra como existe uma tradição oral que precede a redação do que ele vai narrar. Por isso que a tradição é tão importante na igreja, porque ela precede a redação dos livros do Novo Testamento. É a tradição que mostra à igreja o cânon dos livros do Novo Testamento e também do Antigo, porque é ela quem pode fazer o discernimento do que concorda fundamentalmente com a regra de fé ou não. Então, Paulo também nos testemunha que Jesus, depois de dar graças, partiu o pão e disse: Isto é o meu corpo, que é para vós, fazer isto em memória de mim. Depois, a mesma coisa com o cálice. Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei em memória de mim. Essa expressão nova aliança é uma expressão própria de Paulo. Nós percebemos que ela está em paralelo com a expressão antiga aliança, lá em 2 Coríntios 3,14. Quando Paulo refere-se ao Antigo Testamento, ele o chama de antiga aliança, dizendo que quando os judeus leem as escrituras, ainda tem um véu sobre o seu coração, quando eles leem a antiga aliança. Então, Paulo compreende que o Antigo Testamento, a antiga aliança, ela agora chegou à sua plenitude em Cristo. O seu cálice, o cálice da sua paixão é o cálice da nova aliança, a sua Páscoa é a nova Páscoa, ele é a nossa Páscoa. É à luz do seu mistério que nós podemos reler todo o Antigo Testamento e compreender o seu verdadeiro sentido. E isso fica claro aqui também no relato da instituição que Paulo nos transmite na sua primeira carta aos Coríntios. A menção à Páscoa e aos ázimos aparece em Marcos 14:1, depois em Marcos 14:12. É a partir dessa segunda menção que começam os preparativos para a ceia pascal. Então, Marcos 14:22 a 26 aparece como ponto de chegada de uma narrativa que começa lá no versículo 12 e que vai ter seu desfecho quando Jesus e os discípulos saem em direção ao Monte das Oliveiras. Então, do versículo 12, começam os preparativos para a Páscoa, há uma nova menção, a festa dos ázimos, agora se está no primeiro dia dos ázimos. Jesus se encaminha com os discípulos para o lugar da ceia, realiza a ceia e o desfecho se dá quando eles saem em direção ao Monte das Oliveiras, passando agora para um outro lugar, que é o lugar onde o mestre vai ser entregue. Então, aqui nessa estrutura, a gente percebe como que o relato da instituição está na culminância desse momento em que se prepara a ceia, se anuncia a traição de Judas, e Jesus institui a Eucaristia no contexto da ceia, e depois todos saem para o Monte das Oliveiras. Alguns autores terminam o relato no versículo 25, outros terminam no versículo 26, porque no versículo 26 se menciona algo que ainda fazia parte da ceia, que é o cantar o hino, o Halel, conjunto de salmos do 114 ao 118, que se cantava durante a celebração pascal. Com relação à cronologia, existe uma divergência cronológica no que diz respeito aos sinóticos e a João, com relação ao momento da ceia. Segundo os sinóticos, esta se deu no primeiro dia dos ázimos, né? O que está aqui em Marcos 14:12, no primeiro dia dos ázimos. Segundo João 13:1, a ceia se deu antes da Páscoa, e a Páscoa coincidia naquele ano com o sábado. E a imolação de Jesus na cruz, a sua morte na cruz, teria sido concomitante com a imolação do Cordeiro Pascal no templo. Pelo fato de João colocar essa concomitância entre a morte de Jesus e a imolação do Cordeiro Pascal no templo, muitos consideraram que talvez os sinóticos fossem mais históricos e João fosse mais teológico. Mas questiona-se que os sinóticos sejam mais históricos, ou seja, que a ceia tenha se realizado exatamente no dia da Páscoa. Isso porque, lá em Marcos 14:2, os fariseus, os chefes dos sacerdotes, os escribas, querem que tudo se realize, que Jesus seja condenado e morto antes da Páscoa. Porque eles dizem assim, não durante a festa, para não haver tumulto entre o povo. E parece estranho para alguns exegetas que todo o processo de Jesus se desenrolasse durante a celebração da Páscoa, como os sinóticos dão a entender. Então começou-se a pensar que talvez João fosse mais histórico do que os sinóticos. E aí surgiram várias tentativas de explicação e de conciliação entre a cronologia sinótica e a cronologia joanina.
O Papa Bento XVI, naquela obra Jesus de Nazaré, no último volume da trilogia, ele analisa essa questão bastante detalhadamente e ele apresenta duas visões. Uma visão que apareceu na década de 50, da professora Anne Joubert, falecida já em 1980. Em 1954, ela escreveu um artigo, depois transformou isso num livro, onde ela analisa um calendário que existia na comunidade Qumran, que remonta a um livro apócrifo chamado Livro dos Jubileus. E nesse calendário que a professora Anne Joubert estuda, havia uma data alternativa para a celebração pascal, ou seja, um calendário oficial seguido por Jerusalém, onde o dia da Páscoa, o 14 de Nissan, variava no dia da semana, podendo cair em qualquer dia da semana, e esse calendário que não seguiria um ciclo lunar, mas um ciclo solar, e que fazia com que a Páscoa caísse sempre no mesmo dia da semana, e que seria um calendário paralelo ao calendário do Templo de Jerusalém. Na sua percepção, os sinóticos estariam se referindo a essa Páscoa de Jesus segundo o calendário de Qumran, e que João estaria se referindo ao calendário oficial do Templo de Jerusalém, por isso mostrando a morte de Jesus e não a ceia, coincidindo com a Páscoa, né? O Papa Bento XVI, embora apresente detalhadamente a tese dela na sua obra, diz que ela não foi muito aceita pelos exegetas, sobretudo porque, de fato, quando a gente lê os evangelhos, percebemos que Jesus frequentava o Templo de Jerusalém nas festas importantes. Por isso ele seguia fundamentalmente esse calendário, né, o calendário do Templo de Jerusalém. Então parece estranho que só com relação a ceia Jesus seguisse um calendário alternativo. E aí o Papa Bento XVI traz uma outra visão de um outro exegeta chamado John Mayer. Ele tem uma obra que já foi trazida para o português, chamada Um Judeu Marginal. E nessa obra ele analisa a questão da cronologia da Páscoa e da paixão de Jesus e da última ceia. E esse autor diz que, fundamentalmente, devemos concordar com João, que de fato a ceia pascal de Jesus com os seus discípulos foi uma ceia antecipada, ela não coincidia exatamente com a data da Páscoa. João é mais histórico, mostrando que a ceia de Jesus realizou-se antes da Páscoa e que o que coincide com a imolação do Cordeiro Pascal não é a ceia, mas a sua paixão. E, consequentemente, durante a Páscoa, quando Jesus está no sepulcro, né, durante o sábado, naquele ano a Páscoa coincidia com o sábado e ele ressuscita no dia seguinte à Páscoa. A base para o John Mayer é dizer que seria bastante difícil imaginar que todo o processo de Jesus se desenvolvesse durante a celebração da Páscoa, que era uma festa importante para os judeus. O Papa Bento XVI concorda com esse autor, que admite que a menção à Páscoa e aos ázimos presentes aqui em Marcos 14 seria um acréscimo posterior e que na narrativa original não se fizesse, talvez, menção à Páscoa, né? Jesus teria, então, assim, antecipado a sua ceia pascal para que ele pudesse celebrar com os seus discípulos não mais aquela Páscoa antiga, mas a sua Páscoa. É algo bastante interessante depois de aprofundar no texto do Papa Bento XVI. Ele não só concorda com esse exegeta, como ele diz, tem todo sentido Jesus ter antecipado a celebração da Páscoa com os seus discípulos. Porque não era mais a celebração daquela Páscoa antiga, mas é a celebração da sua Páscoa, né? Agora não é mais simplesmente o rito judaico, mas Jesus realiza algo novo, inaudito. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. A centralidade não está mais no Cordeiro. O Cordeiro Pascal é ele mesmo. E que se entrega antecipadamente e pede que os discípulos repitam esse gesto, né? Porque esse gesto é o que sacramentalmente significa, realiza aquela entrega que ele vai fazer de si mesmo, totalmente do seu corpo e do seu sangue na cruz. Jesus teria se antecipado a ceia pascal para que a pudesse celebrar com os seus discípulos, e ela seria, pois, mais que uma ceia pascal aos moldes judaicos, pois trata-se da celebração da nova Páscoa, da Páscoa de Cristo, da Páscoa que é Cristo. 1 Coríntios 5:7. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, né? O que o apóstolo vai dizer. Vamos ver agora a estrutura desse texto e um pouco um comentário. Nos versículos 22 a 24, nós temos propriamente o relato da instituição. No versículo 25, uma perspectiva escatológica que é aberta de modo solene pela expressão Amen, lego, remim. Em verdade vos digo. E por fim a conclusão. Enquanto comiam, ele tomou um pão,
abençoou, partiu e deu-lhes, dizendo: todos, tomai, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice, rendeu graças, deu a eles, e todos dele beberam. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Então, nós percebemos aqui, na primeira parte, no relato da instituição propriamente dito. Esse relato ele é marcado por 3 verbos. O verbo tomar, tomou o pão. Bendizer ou abençoar, abençoou. E o verbo partir, partiu e lhes deu. Então, são esses 3 verbos presentes no versículo 22 e que são, na tradição judaica, termos técnicos para a bênção judaica da mesa: tomar, bendizer e partir. Então, isso era um gesto muito presente na bênção judaica da mesa e também na celebração pascal. Só que a afirmação de Jesus demonstra o sentido totalmente novo dessa refeição. Isto é o meu corpo, vai dizer o Senhor. O termo corpo designa aqui a própria pessoa de Jesus. É como se ele dissesse: olha, isto sou eu mesmo. Então, aqui, corpo designa a própria pessoa do Senhor. Ele afirma: isto sou eu mesmo, que sou dado a vós. No versículo 23 tem lugar a bênção do cálice, e aqui encontra-se o verbo eucaristém, presente, como a gente viu anteriormente, nos outros relatos da instituição, tanto da tradição sinótica, quanto também em Paulo, quando no versículo 23, depois tomou um cálice, deu graças, eucaristessas, deu a eles, e todos dele beberam. A explicação do sentido do gesto está no versículo 24, onde Jesus afirma que trata-se do seu sangue, do sangue da aliança. E aqui é muito interessante que a menção do corpo e do sangue vão designar o corpo do sacrifício. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então não é simplesmente o corpo de Jesus, a sua pessoa, mas é a dimensão sacrificial aqui presente com a menção do sangue. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. O Guinilca vai dizer o seguinte: quem os degusta, quem se alimenta desse corpo e desse sangue, não somente se une ao Cristo os passos, ao Cristo sofredor, mas também participa da sua morte e da bênção que ele dispensa. Então, a refeição que ressalta esse aspecto de comunhão aqui na última ceia é comunhão com o sacrifício do verdadeiro Cordeiro, que é Cristo, que nos oferece ele mesmo, o seu corpo, mas nos oferece ele mesmo na sua dimensão sacrificial. Isto é o meu sangue, que é derramado por vós. Essa expressão que aparece aqui, sangue da aliança, este é o sangue da aliança, é uma expressão que faz eco à ratificação da aliança que nós encontramos lá em Êxodo 24, versículo 8. Lá em Êxodo 24, 1 a 8, nós temos a conclusão da aliança que Moisés e o povo realizam com o Senhor. E depois de ter lido a palavra e o povo ter se comprometido com tudo aquilo que Deus disse, tomou o livro da aliança e o leu para o povo. E eles disseram: tudo que o Senhor falou, nós o faremos e obedeceremos. Êxodo 24, 7. Então Moisés tomou o sangue da aliança, tomou o sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco através de todas essas cláusulas. Então vejam que estrutura interessante em Êxodo 24. A proclamação da lei, a adesão do povo, e tudo é ratificado pela aspersão do sangue da aliança. É uma estrutura que nós podemos perceber como muito paralela e similar à estrutura da celebração da Eucaristia cristã desde os primeiros séculos. Uma liturgia da palavra que constitui o primeiro momento da celebração da Eucaristia, já testemunhado por São Justino, que é um autor que morre no ano 165, onde nós ouvimos a palavra, nos comprometemos com a palavra, respondemos a palavra, e logo depois a liturgia eucarística, onde, repetindo o gesto de Jesus na última ceia, esse sangue da aliança não só aspergido, mas nós comemos e bebemos o corpo e o sangue da aliança, o sangue do Senhor, e entramos em comunhão com esse sacrifício. A verdadeira aliança, da qual aquela do Sinai foi prefiguração, realiza-se em Cristo, e nós participamos dessa aliança.
Por fim, a expressão em favor de muitos. Esse é o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Aqui é um eco ao quarto poema do servo sofredor, que nós encontramos lá em Isaías 52, 53. No versículo 11, 53, 11, diz o seguinte, Isaías 53, 11. Após o trabalho fatigante de sua alma, ele verá a luz e se fartará. Pelo seu conhecimento, o justo, meu servo, justificará a muitos e levará sobre si as suas transgressões. Assim como aquele servo justificará a muitos pelo seu conhecimento, pela compreensão do sentido do seu sacrifício, aqui Cristo realiza definitivamente essa imagem, porque o seu sangue, que é o sangue da aliança, é derramado em favor de muitos. Segundo Gnilka, ele vai dizer o seguinte, os muitos são um conceito que se utiliza nos manuscritos de Qumran, mas lá em Qumran em sentido restrito e referido à comunidade. Eles são os muitos. Mas a partir do transfundo dos cantos do servo de Deus, do Deutero Isaías, esse muitos que Jesus diz não pode circunscrever-se a Israel, nem a um grupo específico. Designa, no parecer de Gnilka, a universalidade do mundo, uma vez que esse servo sofredor lá de Isaías, ele é chamado luz para todos os povos. Essa é uma expressão que une os dois primeiros cantos do servo, Isaías 42, 6 e 49, 6. Ele será luz para os povos, or goim. Nós sabemos que no Antigo Testamento esse termo goim se refere muitas vezes aos outros povos, aos povos pagãos. Israel é chamado de Am, mas goim são os povos, as nações, às vezes traduzido como as gentes ou gentios, os povos em geral, que não só Israel. Então, aqui o Gnilka vai dizer, embora o evangelho fale de muitos, não se deve entender esse muitos em sentido restritivo, como entendia a comunidade Qumran, mas deve-se entender esse muitos a partir da base dos cantos do servo sofredor, né? Onde esse servo sofredor, ele também vai sofrer por muitos, mas ele é chamado luz para todos os povos. Então, esses muitos designam a universalidade da salvação, que é um tema bastante presente lá no Deutero e depois no Trito Isaías, particularmente, né? Então, o sacrifício de Jesus não está restrito a alguns poucos, mas ele derrama o seu sangue, entrega-se a si mesmo, o seu corpo e seu sangue, por muitos, por todos, como nós utilizamos na nossa tradução em português, né? Nem todos, talvez, vão abrir-se à fé, mas o seu sacrifício foi realizado de modo universal e definitivo por todos os homens. A perspectiva escatológica aparece aqui no versículo 25, introduzida de forma solene como um juramento por esse termo amém. E esse texto veicula a esperança da ressurreição e irrupção do reino de Deus. Em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Então, aqui em Jesus realiza-se o que fora profetizado por Isaías 25, 6, também pela literatura apocalíptica. A ceia de Jesus com seus discípulos e, portanto, a celebração da Eucaristia é prenúncio do grande banquete preparado no seu reino. Isaías 25, 6 fala dos tempos messiânicos com a imagem do banquete. Na literatura apocalíptica judaica, que não está no Antigo Testamento, são textos apócrifos, aparece também a ideia de um banquete messiânico no final dos tempos. E a ceia de Jesus com seus discípulos, e ele diz que não vai beber de novo com eles daquele fruto da videira até quando beber o vinho novo no reino de Deus, anuncia não só a irrupção desse reino, mas mostra que ela já é prenúncio, profecia desse grande banquete preparado no reino. Por isso, cada Eucaristia que nós participamos, ela é ao mesmo tempo memória e profecia, porque ela é memória da Páscoa do Senhor. Não só a memória em nível psicológico, ela torna efetivamente presente para nós o sacrifício pascal do Senhor. Nós somos introduzidos nesse que é o grande mistério da nossa fé. Somos mergulhados no mistério da Páscoa do Senhor cada vez que celebramos a Eucaristia. E, ao mesmo tempo, ela é profecia, porque ela nos anuncia que nós passaremos de uma mesa a outra mesa, desse banquete, de peregrinos ao banquete definitivo, quando estaremos para sempre com o Senhor no seu reino. E o versículo 26, alguns autores finalizam o relato no 25, como eu falei, é a divisão que a gente encontra, por exemplo, na Bíblia de Jerusalém. Outros finalizam no versículo 26, o Gnilka chama essa conclusão de uma nota narrativa, porque ela funciona como encerramento e como transição, por isso que alguns autores a colocam
coloca o versículo 26 no final do relato da instituição e outros no início do que vem em seguida, né? Porque é uma nota narrativa, ela apresenta uma transição para o que será indicado a seguir. Eles saíram, depois de terem cantado o hino, e foram para o Monte das Oliveiras. Esse hino que eles cantam é o Hallel Pascal, porque a ceia pascal era acompanhada por um conjunto de salmos, os salmos 114 a 118, segundo a numeração da Bíblia de Jerusalém, que eram cantados em dado momento. Então, depois de cantar com os discípulos os salmos, Jesus sai, então, para o Monte das Oliveiras. Aqui entra um elemento importante para nós que rezamos os salmos, que aprendemos talvez desde a infância a importância da oração dos salmos, como essa oração nos conecta com aquela que foi a oração por excelência de Jesus. Os evangelistas apresentam a paixão servindo-se de muitos trechos dos salmos que falam do justo que sofre. Jesus canta o Hallel Pascal antes de ir para o Monte das Oliveiras, de ser entregue por fim morto. Jesus morre na cruz recitando um salmo que fala do sofrimento, do abandono, mas também da confiança, da fé e da esperança. Então, como que os salmos nos conectam? Não só falam de Jesus, mas nos conectam com aquelas que foram as palavras de Jesus. Cada vez que nós rezamos um salmo, estamos pronunciando aquelas palavras, não na mesma língua, porque Jesus falava o aramaico, mas da nossa língua com a tradução, mas fundamentalmente estamos pronunciando aquelas mesmas palavras que constituíram aquela que foi a oração do nosso Salvador. E que força que essa oração tem quando nós rezamos os salmos e percebemos que estamos repetindo as palavras que o Filho de Deus, feito homem, se serviu para também fazer dos salmos a sua oração. Por isso que eles são, por excelência, a oração da igreja, porque foram, por excelência, a oração do Cristo, a oração do Senhor. Assim, nós finalizamos a nossa terceira parte. Nós vamos passar agora para a quarta parte do nosso estudo,